Olá, turma de Engenharia de Software, aqui é a professora Maiara. Vamos lá para o nosso último tópico, né? Vamos conversar um pouquinho sobre qualidade do processo de desenvolvimento do software, tá? Focando na ISO 90003, tá? Versão 2014. Então, a gente já viu um pouquinho, né, sobre a questão de qualidade de software, né, estudamos sobre o CMMI, foi nosso último conteúdo, né, e aí aqui a gente vai verificar um pouquinho agora sobre a qualidade do processo, tá? Porque a qualidade de produtos de software, ela pode ser fortemente afetada pela qualidade do processo que é utilizado para desenvolver, né? A gente já estudou vários modelos de processo, né? Vocês já estudaram, né? Na nossa disciplina a gente chegou a ver, mas métodos ágeis, espiral, prototipação. Cada um desses modelos, eles têm vantagens e desvantagens, né? E cada um deles podem ser mais bem aplicado em determinadas situações que outros. Então, cabe a cada empresa escolher qual modelo que vai ser mais adequado. Só que tem um porém, né? O modelo teórico em si, né? Ele não está diretamente relacionado à questão da implementação dentro da empresa. Então, por exemplo, eu tenho um modelo que é adequado à empresa, mas a empresa pode estar usando de forma inadequada, tá? Por isso que a importância dos modelos de avaliação de qualidade na implementação dos processos. Não sei se isso ficou claro, porque o que acontece? Os modelos que a empresa escolhe, né, eles não prescrevem esse ou aquele ciclo de vida, mas eles vão avaliar quão bem uma empresa está aplicando e gerenciando seu processo de desenvolvimento com o modelo que foi escolhido. Tá? Então, isso que é avaliar a qualidade de software. Opa, não era para apagar aqui não. Ai. Então, a gente vai começar um pouquinho estudando sobre as ISO. Tá? Então, o que é essa sigla ISO? Né? É uma sigla que define uma organização internacional de padronização. Com certeza vocês já ouviram falar das várias ISOs que temos aí. Né? Essa organização foi fundada em 1946 e é sediada em Genebra, na Suíça. Tá? O seu principal objetivo é promover normas que possam ser utilizadas por todos os países do mundo. Tá? Então, a última pesquisa que eu encontrei era mais de 111 países que integravam essa organização internacional. Tá? E o Brasil está dentro desses países e é representada pela ABNT. Né? A gente fala em ABNT, já lembra de técnicas e normas para formatação de trabalhos, né? Até sabemos de cor já, muito dessas normas. Só que tem normativas para vários outros âmbitos, tá? Então, são muitas ISO. A que a gente vai focar é a ISO 90003, tá? Que ela é voltada para organizações que compram, vendem, desenvolvem, operam ou mantêm software de computador, tá? Ou fornece serviços relacionados a esses softwares. Então, o objetivo principal dessa ISO é ajudar a entender a expectativa do cliente e cumprir todos os requisitos regulamentares relevantes. Tá? O nosso foco é essa ISO, só que antes disso a gente vai... Opa, volta. Falar sobre uma das mais famosas ISO, que é a ISO 9000. Tá? O objetivo dessa ISO é oferecer um conjunto de diretrizes para que a empresa possa criar um sistema que ofereça, né, melhoria contínua para seus processos, produtos e serviços. Ela é uma das mais conhecidas
porque ela trata de um padrão internacional e tem muitas empresas que utilizam essa certificação ou cumprimento dos requisitos dessa série para situações contratuais. Por exemplo, eu quero contratar fornecedores, só que eu vou verificar se esse fornecedor possui certificação, a ISO 9000, por exemplo, né? Caso a empresa não possua certificação, não vai poder fazer parte do quadro de fornecedores ou vai ter que passar por um rigoroso processo de qualidade e seleção. Tem alguns países também que adotam cumprimento aos itens da ISO 9000 para permitir ou não a entrada de produtos em seu mercado. Então, assim, essa ISO é muito importante, tá? Só que nós vamos focar que é voltada para software. Então, a ISO que a gente vai estudar hoje, ela foi publicada pela primeira vez em 2004. Essa versão atual, ela foi publicada agora em dezembro de 2014. Por isso tem assim, ISO, o número da ISO e depois o ano, tá? Que ela foi publicada. E essa ISO, ela cancela e substitui todas as edições anteriores a ela, tá? Tanto é que na ementa do curso de vocês, o foco para estudarmos hoje era a ISO 9000-3. Como ela já foi descontinuada, eu achei que não seria relevante, né, a gente estudar só o histórico. Seria mais interessante a gente estudar as normas vigentes, né? Até porque quando vocês for fazer um concurso, provavelmente vai cair alguma coisa que esteja mais atualizada, tá? Então, ficou claro isso? Então, lá na ementa de vocês está a ISO 9000-3. Só que como ela já foi cancelada e substituída por essa versão de 2014, eu estou focando nela, tá? Uma coisa interessante, eu até coloquei aí tá a sigla ISO IEC 90003, tá? Essa sigla IEC significa Comissão Eletrotécnica Internacional, tá? É uma organização internacional de padronização de tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. Então, como a gente está falando de software, tá? Essa ISO e essa comissão, elas trabalharam juntas, tá? Então, alguns dos seus padrões são desenvolvidos juntamente com a organização internacional para padronização. Então, no caso dessa ISO 9003, tá apagando. A ISO 9003, ela foi construída junto com a organização internacional para padronização, tá? Por isso que ela carrega esse nome, ISO IEC. Vamos para o próximo. Um pouquinho do histórico, para dizer que eu não falei, da ISO 9003. Lembrando que essa foi cancelada, tá? Então, ela foi a primeira tentativa de melhorar o processo de produção de software. Foi publicada em 91 e ela consistia em uma diretriz para aplicação de uma outra norma, que era a ISO 9001. Muitos números, né, gente? Só que essa ISO, essa 9000-3, ela não tratava a melhoria contínua do processo, apenas indicava o que as empresas deveriam ter e manter. Então, por isso que ela foi descontinuada. E aí, a partir dela, surgiu a 90.003, corrigindo essa deficiência, tá? Isso aqui eu já falei. Quando que a gente aplica essa ISO, tá? Quando o software é um produto disponível para venda, né? Então, trabalha na parte de venda de software. Então, pode aplicar isso, tá? Quando o software está relacionado a serviços de software, quando está embutido em produto de hardware, quando o software faz parte de um contrato com outra organização, quando o software é usado para apoiar processos de uma organização, tá? Então, é nesses casos aqui que a gente vai usar essa ISO, tá? E essa ISO, gente, ela é baseada no padrão de gerenciamento de outra normativa de qualidade, que é a ISO 9001, versão 2008, tá?
Então, a ISO 90.003 foi criada a partir da ISO 9001 versão 2008, tá? Até coloquei aqui a fórmula. Então, a ISO 90.003 é igual a ISO 9001 mais conselhos sobre como aplicar a ISO 9001 ao software, tá? Então, essa daí surgiu a partir de uma outra, tá? E na ISO 90.003 tem muito conteúdo, mas o que eu achei que vale a pena a gente enfatizar e decorar e pode cair numa prova, tá? Lá é diferenciada a questão de requisitos de diretrizes, né? Então, os requisitos são as coisas que você deve fazer se quiser tornar um certificado ISO 9001, tá? Então, aqui o que é interessante é que a gente, quando vai certificar a empresa, você não vai ser certificada pela ISO 90.003, você vai ser certificado pela ISO 9001, tá? Lembrando que a 90.003 é baseada nela, tá? Então, esses requisitos, eles são obrigatórios, tá? E eles vêm diretamente da ISO 9001, sem modificações. Enquanto as diretrizes serão os requisitos, que são obrigatórios. As diretrizes já são exclusivas da norma 90.003, tá? Então, os requisitos é da ISO 9001 e as diretrizes da 90.003, muito número. Então, vamos lá. Então, as diretrizes, que é da ISO 90.003, elas têm duas divisões, as chamadas recomendações e as sugestões, tá? Então, as recomendações são as coisas que você deve fazer para atender os requisitos da ISO 9001, que é essa que gera a certificação. Enquanto as sugestões são as coisas que você pode fazer dentro dos limites estabelecidos, tá? Opa. Procurando bem aqui. Desculpa aí, gente, deu um probleminha aqui. Então, a certificação, quando você vai conseguir, a ISO 90.003, né, não é um padrão de certificação, tá? Você não consegue e você não pode se tornar um certificado pela ISO 90.003. Você pode, no entanto, usar essa ISO 90.003 para se tornar certificado pela ISO 9001. Tá? Ou então você pode simplesmente desenvolver um sistema que esteja em conformidade com o padrão ISO 90.003, tá? É o que a gente vê mais comum. Então, em resumo, tá? Requisitos está relacionado à ISO 9001, versão 2018, tá? Vai ser declarações que devem constar, tá? Então, são obrigatórias as declarações. Já as diretrizes, que tem na 90.003, tem declarações que devem e ou podem, tá? Que são as recomendações ou sugestões. As declarações que devem e as sugestões que podem, tá? Pronto, por hoje é só, tá? Teria muito mais conteúdo, mas eu não vou me alongar mais, vou colocar vocês para dar uma estudada, tá? Eu tentei ser mais prática, esse é o último conteúdo que a gente vai ver, o semestre já tá acabando, e falta 2 pontinhos para a gente distribuir, então como é que a gente vai fazer? Eu quero que vocês gravem para mim um áudio ou um vídeo, e vocês relatem, né, uma pequena pesquisa sobre o que é a ISO, qual é a importância, né, da ISO 9000,
Faça uma pesquisa de um breve histórico da ISO 90003, incluindo a ISO 9000-3. Não é para simplesmente ler o meu vídeo, tá? E os meus slides. Vocês podem dar uma pesquisada aí. E não precisa ser longo, pode ser assim uns 5 minutos, mas também não pode ser curto demais, tá? E eu quero que vocês pesquisam o que significa essas 3 siglas. SHL, SHD e MAY, tá? Na ISO 90003. E aí eu quero que vocês façam essa pesquisa para mim, grave o áudio ou vídeo, e aí vocês vão publicar na próxima aula, que é a aula do dia 20/8. Então, a partir desse arquivo, eu vou fechar as notas, e aí quem não atingir a média, dia 27 a gente vai fazer uma prova de recuperação com todo o conteúdo, tá? Tô torcendo que ninguém vai fazer essa prova. E aí a gente finaliza a disciplina, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês me procurem. Espero ter sido clara. Até mais.